Olá, o Unesp Notícias está no ar. Veja os destaques desta edição. Pesquisa de mestrado da Unesp investiga a necessidade de manejo de saguis no Jardim Botânico em Bauru. Unesp realiza a 5ª edição do Congresso Nacional de Formação de Professores de forma virtual. E as ações do Núcleo Agrário Terra e Raiz da Unesp em Franca, que é pautado pelos ensinamentos deixados pelo educador e filósofo Paulo Freire, que completaria 100 anos agora em 2021. O Jardim Botânico em Bauru está aberto ao público, mas o consumo de alimentos no local segue suspenso por tempo indeterminado. O motivo? A alta mortalidade de saguis por herpes humana. A contaminação desses animais se dá justamente pela oferta de comida pelos visitantes. Uma pesquisa comportamental desenvolvida em 2018 por uma então estudante de biologia da Unesp mostrou que o contato entre as pessoas e os saguis no local se dá muito mais por vontade delas do que dos animais. Agora, no mestrado, a bióloga finaliza a pesquisa sobre a genética desses primatas presentes no botânico e aponta que há uma alta porcentagem de animais híbridos, fruto do cruzamento de duas espécies. O resultado pode significar a necessidade de se fazer algum manejo para evitar a superpopulação e o desequilíbrio ecológico. As placas estão por todos os lugares do Jardim Botânico em Bauru, com textos explicativos e um aviso muito claro. É imprescindível manter distâncias dos saguis e jamais se deve ofertar qualquer tipo de alimento aos animais. A campanha Eu Curto Sagui, Ele Lá, Eu Aqui, iniciada em 2018, continua nativa. É que muitas pessoas ainda menosprezam a mensagem e insistem em se aproximar dos animais. Resultado: dezenas deles morreram nos últimos meses por contraírem herpes humana, transmitida principalmente pelo alimento oferecido aos pequenos primatas. O que a gente percebeu ao longo dos anos aqui no Jardim Botânico é que essa população de saguis aumentou muito e aumentou muito o contato das pessoas para com eles, né? Então, quando a gente percebeu isso, a gente percebeu que a gente tinha que ter alguma ação nesse sentido, principalmente uma ação educativa, para estar conscientizando essas pessoas a uma mudança de comportamento. A gente sabe que mudança de comportamento a gente não consegue de uma hora para outra, né? Então esse trabalho iniciou em 2018 e a gente está nesse trabalho contínuo de orientar essas pessoas para que esse comportamento de alimentar e ter contato com os saguis, ele se modifique. Essa falta de conscientização das pessoas chamou a atenção da Bruna quando estagiava no Botânico. Então, aluna do curso de Biologia da Unesp em Bauru, ela resolveu analisar o comportamento dos visitantes e dos saguis como trabalho de conclusão de curso. A ideia foi fazer um levantamento do comportamento dos saguis e da população, né? Porque havia uma queixa muito grande de que os animais se aproximavam das pessoas, roubavam alimento e tal. E a conclusão do meu trabalho foi o oposto, que as pessoas se aproximavam mais, elas ofereciam mais alimento do que eles pegavam e também os adultos tinham uma aproximação muito maior do que as crianças, inclusive às vezes levando as crianças para perto desses animais. Aqui no Jardim Botânico 2 vezes já houve surto de herpes, né? Essa herpes humana que mais de 90% das pessoas têm e não sabem, acaba sendo transmitida pelo fato de você morder um alimento e dar esse alimento para o animal. Isso dizima a população de saguis porque eles compartilham comida entre si. Outras doenças que podem ser desenvolvidas também são a pressão alta e a diabetes. Só do fato de você oferecer um salgadinho ou até mesmo uma fruta que tem um teor muito grande de sódio e de açúcar para esses animais, acabam desenvolvendo esse tipo de doença neles. A graduação da Bruna chegou ao fim, mas a paixão dela pela pesquisa científica com os macaquinhos permaneceu. Por isso, ela ingressou no programa de mestrado em Animais Selvagens da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu. Hoje finaliza o estudo sobre a genética dos bichos. Durante o meu trabalho, eu observei que existe uma grande porcentagem de animais híbridos. Então, isso demonstra que os animais aqui, além de eles já serem invasores, né, eles não são originários da área, eles estão se hibridizando. Isso causa um grande impacto na fauna. E também, como o Luiz já comentou anteriormente,
O fato deles estarem aqui e a população oferecer alimento faz essa população crescer mais ainda. A população humana oferece alimento, a população de saguis cresce mais ainda. Durante a pesquisa, a mestranda instalou armadilhas pelo Jardim Botânico, seguindo todos os protocolos de segurança e bioética necessários, e coletou material de vários animais para analisar o DNA deles. Ela também fez a análise morfológica dos bichos, comparando fotos das espécies existentes no local com imagens originais dos saguis de tufo preto e de tufo branco. Hoje é possível afirmar que a maior parte desses macaquinhos que vivem na região do Botânico são mesmo híbridos, resultado do cruzamento das duas espécies. Em termos de manejo, o que a pesquisa pode indicar que seja necessário fazer? De acordo com os resultados dessa pesquisa e outras em outros locais, é possível sugerir um manejo que seja de realocação desses animais para outras áreas, se acharmos grupos que sejam puros, ou ainda mesmo esterilizar, fazer a vasectomia, ostectomia desses animais aqui para evitar que a população continue crescendo. O manejo dos saguis ocorreria principalmente para não desequilibrar ainda mais o sistema ecológico, não só do Jardim Botânico, mas de toda a cidade, garantindo a sobrevivência de outros animais, como explica o diretor Luiz. Como Bauru tem muitos fragmentos de cerrado nessa área onde o Jardim Botânico está inserido, então eles puderam se multiplicar muito. E também a oferta de alimento em alguns nichos assim perto de áreas urbanas fazem com que eles cresçam a sua população também. E esse crescimento de população pode estar interferindo diretamente na fauna associada desses fragmentos que existem, porque os saguis são onívoros, eles comem de tudo e podem estar influenciando também nas outras espécies de aves, por exemplo, que eles acabam comendo os ovos e os filhotes. Isso porque pouca gente sabe, mas o sagui é um animal invasor em Bauru. Ele foi introduzido na cidade e, por isso, a necessidade de controle da população deles. Os saguis já estão aqui em Bauru há mais de 30 anos, então é comum a população achar que eles são originários dessa área. Entretanto, o sagui de tufo branco ele é originário do Nordeste, então é muito provável que ele tenha chegado aqui por meio de contrabando, e o sagui de tufo preto ele é originário da margem norte do rio Tietê e do rio Piracicaba. Eles podem ter chegado aqui naturalmente, com a construção da ponte, mas também é muito provável que eles tenham vindo por conta de contrabando, tráfico ilegal de animais. Enquanto isso, resta à população ter uma atitude consciente como desta empresária, que ensinou às crianças que a acompanhavam durante a visita ao Botânico sobre a importância de não dar comida aos macaquinhos. Para a Andressa, a educação ambiental fica facilitada quando ensinada desde cedo. Muito mais fácil a gente falar para as crianças. Mas isso começando desde pequeno. Não adianta, a gente não conseguir. Só que isso vem das escolas, porque os pais não têm essa educação. Porque a gente não tem uma educação ambiental, na verdade. Então, se a escola não inserir isso, essa educação não vem de casa. Porque os pais não tiveram isso. Então, é muito importante que as escolas insiram isso para as crianças começarem, a partir de agora, a ter essa educação e não alimentarem os animais e também cuidar desses animais enquanto estiver tendo acesso, para a gente poder ter esse ambiente, para a gente conseguir conviver, Já o Botânico continua ali, com sua natureza exuberante e sendo um espaço aberto à produção de conhecimento científico de relevância. Eu acho que o Jardim Botânico, não só o de Bauru, como todo o Jardim Botânico, tem que estimular essa produção do conhecimento em diversas áreas do conhecimento, na verdade, E a gente sempre procura fazer parceria com as universidades e com institutos de pesquisa, e por ser aberto a estágios, acaba estimulando também esses alunos que nos procuram também a estar se especializando, a procurar trabalhos específicos. E você viu aqui no Nesp Notícias que em Araraquara, um projeto liderado pela professora Cristiane Piena Soares promove o importante trabalho de conscientização da comunidade sobre a importância da vacinação contra o HPV. No último fim de semana, os membros do projeto estiveram em uma praça da cidade de Araraquara para desenvolver a ação. Meu nome é Daniela Cardoso, eu sou estudante do 5º ano de farmácia da Unesp Araraquara e a gente está aqui hoje na Praça Santa Cruz fazendo um projeto, dando voz ao nosso projeto sobre a conscientização do HPV e sobre a vacinação. O HPV, que é um vírus sexualmente transmissível e ainda é pouco difundido, não se fala muito sobre esse vírus e ele é silencioso,
pouco discutido, então é legal esse trabalho que a gente está fazendo. A gente vai nas escolas conversar com educadores, conversar com os jovens, e aqui na praça mesmo, conversar com a população em geral, para falar um pouco, para dar informações sobre esse assunto ainda pouco conhecido, conscientizar sobre a vacina, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, que tantas informações são repassadas equivocadamente sobre a vacina, e a gente poder sentar aqui com o pessoal, conversar, é muito legal. Esse projeto iniciou em 2020, financiado pela PROEC, e a gente conta com um corpo multidisciplinar, tanto de estudantes como de docentes, de várias áreas da saúde, ou não, temas da pedagogia, da enfermagem, a farmácia. Então a gente está trabalhando com muita gente, é um projeto muito legal, que eu estou muito feliz em fazer parte, para sentar e falar com a galera mesmo, porque eu, como estudante da área da saúde, vejo a importância de sempre conscientizar e trazer um melhor bem-estar à população em geral, o lugar que a gente está inserida, a nossa comunidade. Coordeno esse projeto de extensão sobre a vacina do HPV, intitulada Adesão da Vacina contra o HPV em Araraquara e região, um estudo epidemiológico. Esse estudo nasceu da evidência de Araraquara e região, e não só ela, no Brasil também, da baixa adesão das pessoas em vacinar seus filhos. O objetivo, então, do projeto é fazer a dialógica com a sociedade, um trabalho com as escolas, conscientizando crianças através de um jogo educativo, adolescentes e pais e responsáveis com palestras, e professores como multiplicadores do conhecimento. Com isso, nosso objetivo primário é aumentar a adesão da vacinação do HPV, através da conscientização, que somente esse instrumento, que é a vacina preventiva, ela é capaz de eliminar o vírus antes que a criança ou adolescente entre em contato. A gente passa nas escolas orientando, seja os professores, os pais, os próprios adolescentes. Temos jogos também para as crianças, para fácil entendimento delas, tiramos as dúvidas, entendeu? E eu, como estudante de enfermagem, eu vejo que isso é um projeto muito legal, vindo por mim, que eu estou fazendo parte agora, né? O projeto teve início de 2020, e eu vejo que isso é muito importante, porque muitas pessoas, elas não recebem a informação necessária. E a gente, no projeto, a gente tenta quebrar todas as fake news, a gente está aqui para tirar as dúvidas, para orientar, e eu acho isso muito bacana. Uma das interfaces do projeto busca levar informações científicas e de qualidade à população através das redes sociais. Utilizamos essa plataforma para conscientizar a respeito da vacinação contra o HPV. Para saber mais, siga as nossas redes sociais: Instagram, @vacinehpv, e Facebook, Unesp Vacina. A próxima ação, marcada para sábado, dia 13 de novembro, será no mesmo local, a Praça Santa Cruz, no centro de Araraquara. Ela vai das 8 da manhã às 5 da tarde. E agora a gente faz um intervalo bem rápido, mas continue ligado que no próximo bloco o nosso assunto é a alfabetização no cenário de retorno dos estudantes às salas de aula. Dia 14 de novembro é o Dia Nacional da Alfabetização, uma data dedicada à reflexão sobre a importância do ensino e da aprendizagem no Brasil. E ela ganha ainda mais relevância no atual contexto de pandemia que vivenciamos. A professora Onaide Schwartz, do Departamento de Educação da Unesp em Presidente Prudente, traz uma análise para a gente. Eu sou a professora Onaide Schwartz, da FCT, Unesp de Presidente Prudente. Sou graduada em Letras, com mestrado e doutorado também na área de Letras e Linguística. Aqui na Unesp, eu ensino metodologia, fundamentos linguísticos para o ensino de língua materna e metodologias, conteúdos e práticas para alfabetização, há 21 anos. A alfabetização, o processo de alfabetização tem início antes mesmo da criança ir para a escola. Por quê? Porque mesmo em casa, ela estará em contato com materiais escritos. Ela vai ver o pai, ou a mãe, ou o irmão lendo. Quando sai, ela vai ver letreiros de lojas,
vai receber folder de propagandas de diferentes lojas em casa. Então, a criança, ela vive imersa em um mundo escrito. Porém, né, é a escola que é a instituição responsável por sistematizar esse conhecimento. Então, ao contrário do que já foi ensinado no nosso país, a escola tem papel preponderante e o professor tem uma responsabilidade muito grande no ensino dos conteúdos específicos. Quais são os conteúdos específicos? O que é o alfabeto, que letra corresponde, representa qual som, o que são sílabas, como as sílabas são compostas, como que nós juntamos de forma organizada sílabas diferentes para compor palavras, o que são frases, o que são textos, o que são os parágrafos, ensinar a criança onde nós começamos a leitura, em que direção, como usar o caderno, enfim, uma série de conteúdos que a escola precisa ensinar, porque fora da escola a criança tem aquela visão de conjunto, só que fragmentada. Então, a escola é responsável por tudo isso. Muito bem. Esse processo que eu acabei de mencionar de ensino de conteúdos específicos é o que nós chamamos de alfabetização. Alfabetização. Porém, a alfabetização ficará muito mais completa se ela for realizada dentro de um contexto que nós chamamos de letramento, ou literacia, como diz o material atual do governo federal, em que tudo que você for ensinar, que é o que nós propomos aqui na universidade, e temos obras publicadas sobre isso, tudo que você for ensinar, você partir de muito diálogo e de um texto. Cada dia que você for para a sala de aula, que o professor for trabalhar, alfabetizar, ele precisa levar um gênero textual diferente. Um dia, ele pode levar a letra de uma música, no outro dia, um poema, tudo dentro do contexto em que ele estiver trabalhando. Eu proponho que sejam trabalhados, que a alfabetização se desenvolva a partir de palavras geradoras, natureza, por exemplo. Um dia, o professor leva a letra de uma música que fala sobre natureza, no outro dia um poema, e no primeiro dia em que ele for introduzir essa aula, ele vai dar a oportunidade, ele vai questionar os seus alunos e dar a oportunidade que todos falem sobre o que eles entendem por natureza. Esse momento de diálogo em sala de aula é imprescindível para o sucesso do trabalho do professor. Por quê? Porque, por experiência de 10 anos alfabetizando na rede estadual paulista, quando o aluno tem a oportunidade de falar, ele vai se envolver no processo, ele vai se sentir parte do processo, ele ficará feliz em participar de tudo aquilo, e ele vai aprender com muito mais facilidade. Então, eu pude comparar o ensino sem diálogo e o ensino com diálogo. Rende muito mais a partir do momento em que o aluno fala, tem a oportunidade de falar em sala de aula. É imprescindível. Então, nós temos, juntando o ensino de conteúdos específicos dentro do trabalho com textos, com diferentes gêneros textuais, um gênero diferente por dia, nós temos a alfabetização sendo feita de uma forma plena, levando, inclusive, textos que são veiculados socialmente, para que a criança veja a escrita no seu exercício do dia a dia. Né? Então, com isso, a mente da criança vai compreendendo a importância da escrita, o porquê de saber ler e escrever, e tudo isso acelerará, motivando o seu processo de aprendizagem. A escola, antes da pandemia, já vinha sofrendo com alguns mitos do tipo, alguns equívocos, né, do tipo, que não precisa ensinar sistematicamente o que é alfabeto, o que são sílabas, ensinar a criança a compor as sílabas, que existem consoantes e que existem vogais, e como se dá esse processo. Por quê? Porque alguns teóricos, equivocadamente, acreditavam que não precisava ensinar esses conteúdos.
Quando se ensina, mais uma vez por experiência, você acelera a aprendizagem da criança. Se você não ensinar, com certeza haverá crianças que concluirão o ensino fundamental de 9 anos analfabetas. Ensinando, já temos crianças que apresentam muita dificuldade de aprendizagem. Eu costumo dizer que com 26 alunos em sala de aula, esta foi a prática que 10 anos me mostraram, essa pesquisação. De 26 crianças, 8 aprenderão na primeira vez que o professor orientar. Em torno de umas 12 crianças, o professor vai ter que orientar 5, 6 vezes mais, porque elas terão dificuldade e vai ter que orientar individualmente. E 5 crianças, o professor terá que segurar na mão e ensinar, inclusive, a desenhar o traçado das letras. Por quê? Porque elas terão muitas dificuldades, e o máximo que o professor vai conseguir delas, ensinando, pegando na sua mão, vai ser que elas concluam o ano escrevendo palavras compostas por sílabas simples, enquanto os demais concluirão produzindo textos. Então, alfabetizar é um trabalho árduo, que exige muito compromisso, e o não ensinar com clareza arrebenta com a criança e com o processo para muitas delas. Então, é preciso ensinar, sim, de forma sistemática. Uma outra orientação que prejudicou demais a alfabetização foi a orientação de que não precisa corrigir a escrita do aluno. Nos primeiros 15 dias do ano, ainda dá para você só elogiar a escrita da criança, a produção dela, como um incentivo. Mas depois dos 15 dias, 3 semanas, você precisa corrigir, a questão está na forma. Você vai corrigir educadamente, você terá sempre um dicionário sobre a mesa para mostrar para a criança qual é a escrita da palavra, mas precisa corrigir para que a criança não fixe o erro, para que ela não fixe a forma errada ortográfica da palavra, porque a ortografia precisa ser respeitada, né? Um outro problema muito grave que persistia aí nos últimos 30 anos de alfabetização antes da pandemia era a questão de não se trabalhar a sílaba. A oralidade da língua portuguesa é silábica, nós pronunciamos sílabas. Boneca, bala. Nós pronunciamos sílabas, nós não falamos fonemas isolados, nós não soletramos. B-A-L-A, nós dizemos bala. E por preconceitos contra as cartilhas tradicionais, esse conhecimento foi deixado de lado e praticamente se extinguiu a leitura de famílias silábicas. Nós propomos não a leitura silábica em vão, nós propomos que a cada vez que o professor apresente um grupo silábico, ele alterne, inclusive, a sequência das sílabas, para que a criança não decore, mas aprenda a decifrar a língua, que é o princípio básico da alfabetização. A pandemia veio agravar violentamente uma situação que já não era boa, né, que já não estava bem. E se antes da pandemia estávamos lá em 59º no PISA, 59º lugar no PISA, naquele programa de avaliação de aprendizagem, aquele programa internacional, se avaliássemos agora, a situação seria bem pior, porque todos os anos foram atingidos violentamente, porque a aula presencial é indispensável ao aluno. Com relação à alfabetização, primeiro, segundo e terceiro anos, na minha opinião, foram afetados, impactados demais. Acredito eu que, voltando às aulas, como já voltaram, mas principalmente a partir do ano que vem, será necessário fazer um trabalho de recuperação da alfabetização, inclusive no terceiro ano. Durante a pandemia, escolas elaboravam atividades, os pais buscavam e aplicavam em casa. Então, por que a pandemia prejudicou demais? Porque nem todas as crianças têm a sorte, digamos assim, de ter pais com formação na área da educação, ou pais que saibam ensinar os filhos em casa, porque é um trabalho muito específico. Com relação à alfabetização, eu conheço filhos de professores que
se alfabetizaram, cujos filhos, né, se alfabetizaram aos 5 anos, plenamente, com 5 anos. E com 6, no primeiro ano, tranquilamente também, concluíram o ano, no mínimo, produzindo frases aos 6 anos, em plena pandemia. Mas nós sabemos que essa não é a realidade do Brasil todo, né? Então, o processo de alfabetização é um processo que, evidentemente, em sala de aula, o professor pode e deve diariamente fazer leituras do alfabeto, né, na sequência, de trás para frente, do meio para o início, do meio para o final, porque essa leitura objetiva é fazer os alunos aprenderem a decifrar as letras, a compreender que letra representa qual som. Então, dá perfeitamente para fazermos no coletivo, mas o processo de alfabetização é individual, e muitas crianças, eu posso dizer que a maioria da sala de aula vai precisar de orientação diária individual, e isso não pode ser feito à distância, né, pela internet. Os desafios são gigantescos, né, os desafios são muito grandes, e principalmente os gestores educacionais, assim como o professor em sala de aula, precisa ter consciência da sua responsabilidade. Eu digo professor e gestor porque ainda há gestores que, talvez pelo fato de nunca terem alfabetizado, não compreendem a necessidade do desenvolvimento de muitas atividades de leitura por parte do aluno, porque não adianta o professor ficar lendo para a criança. A criança está ali para aprender, ela precisa aprender a ler, né? Não basta que o professor leia para ela. Então, primeiramente, no início do ano que vem, precisa ser feita uma atividade de sondagem, muito simples. Pega-se uma folha de sulfite com 16 imagens, cujo nome sejam escritos a partir de sílabas simples, e aplica-se essa atividade na sala toda. Essa atividade de sondagem, à medida que a criança olha para a imagem, por exemplo, gato, bola, boneca, boca, menina, menino, palavras simples, árvore, já um pouco mais complexa, mas, a partir do momento em que a criança olha para a imagem, ela vai saber o que é para ser escrito. Quando o professor olhar para a escrita da criança, ela já vai entender em que nível a criança está. Essa sondagem é determinante para o início dos trabalhos. Não adianta eu ir para a sala de aula com um tipo de atividade só. Não adianta esse discurso inadequado, incorreto, dizer que uma atividade pode ser abordada de diferentes formas. Não dá. Uma criança que já está lendo precisa de uma atividade de maior autoconhecimento, maior nível. Uma criança que ainda não conhece o alfabeto não tem como produzir um texto, por exemplo, não tem como fazer uma palavra cruzada, porque são atividades de nível alfabético, que exige escrita por parte da criança. Então, o professor terá que ter o cuidado de elaborar sempre atividades para os 3 grupos. Para aqueles que estão alfabetizados, mais atividades, 5 atividades por dia, porque eles vão fazer rapidamente, 3 atividades para aqueles de nível médio, e 1, 2 no máximo para aqueles mais fraquinhos. Por quê? Porque as atividades têm que exigir da criança o que ela pode dar para que ela cresça, no nível sempre puxando para cima. Então, os desafios são muito grandes, né? Faça atividades de sondagens e vai se elaborando atividades adequadas para cada nível. Educação infantil, crianças de 5 anos, ideal para trabalhar alfabeto. O professor pega uma letra do alfabeto durante uma semana, sempre ele trabalha por uma semana a mesma letra. Impossível a criança não concluir o ano dominando as letras do alfabeto, que letra representa qual som. Né? Faça atividades lúdicas na educação infantil, a criança aprende. Tá, mas eu comecei, professora, a trabalhar no primeiro ano e as crianças não conhecem o alfabeto. Vai ter que trabalhar com o alfabeto de uma forma mais acelerada e pontual, para que essa criança aprenda e avance. Ah, professora, eu comecei a trabalhar no segundo ano e eles ainda não conhecem o alfabeto.
vai ter que ser trabalhado. Não dá para fazer nada sem que as crianças conheçam o alfabeto. Estou no 3º ano, elas conhecem o alfabeto, mas não sabem o que fazer com ele. Atividades de nível silábico, o professor vai precisar apresentar a sílaba, explicar como que se monta a sílaba e trabalhar com palavras geradoras. Por que palavras geradoras? Palavras significativas para o aluno, palavras que vão trazer debate para a sala de aula, porque sem o aluno dialogar, o professor não faz nada. Você precisa trabalhar de acordo com a necessidade do seu aluno, senão você não vai a lugar nenhum e não ajuda a criança. Então, a criança já está ali conhecendo as sílabas. Você vai aumentando o nível de dificuldade das atividades para você conseguir ajudar esse seu aluno. E nesse sentido, eu tenho este livro publicado pela editora Paulus, né, Alfabetizar as Crianças na Idade Certa, práticas linguísticas, que é uma coletânea de 14 unidades de alfabetização com centenas de atividades. O objetivo desse meu trabalho foi ajudar o professor que está em sala de aula, precisando alfabetizar, com a responsabilidade de alfabetizar, mas ainda não sabe como. E também para pais que querem ajudar os seus filhos. Ah, professora, mas esse livro tem todas as atividades que eu preciso para ensinar os meus alunos durante um ano? Não tem, porque a intenção foi mostrar como fazer. Apesar de ter centenas de atividades, elas não são suficientes, mas a partir do momento em que o professor compreende os princípios que estão por detrás da ideia, eles podem reproduzir, né, as atividades aos milhares, né, e nós ensinamos os nossos alunos a fazerem esse exercício em sala de aula. Quanto às políticas públicas, né, que precisariam ser garantidas para recuperarmos o Brasil em termos de alfabetização, nós temos que lembrar que a alfabetização é uma via de duas mãos. Ela não é só ensino e nem só aprendizagem. É uma via de mão dupla. O professor ensina, avalia diariamente, analisa diariamente se o aluno está aprendendo e o que está aprendendo. Como que eu sei se meu aluno está aprendendo? Eu tenho que analisar as atividades que eu pedi que ele fizesse, né? Bem, uma outra coisa que não pode faltar em sala de aula, como eu já disse, é o diálogo. O diálogo precisa estar em sala de aula. O aluno se sente respeitado, ele se sente acolhido, ouvido, e ele vai te respeitar muito mais por isso, porque a hora que você for falar, se alguém estiver fazendo você for dar alguma orientação, estiver com conversa paralela, você pode chamar a atenção e falar, olha, quando você falou, eu te ouvi, agora é a minha vez, né? Então, o diálogo estimula a aprendizagem e tem que estar em sala de aula diariamente. No começo é um pouquinho difícil, mas o professor dá conta de ensinar, respeitar a vez do outro, e instaura-se uma relação amistosa e respeitosa em sala de aula. É uma questão de valor, respeito. Quando um fala, o outro ouve, né? O ensino sistemático de conteúdos. O professor precisa ensinar. Quanto a isso, não há como negociar, não há discussão. Você precisa ensinar, é papel da escola ensinar, e você não pode se eximir disso. Você precisa ensinar o que é alfabeto, o que são sílabas, como trabalhar com elas, são conteúdos imprescindíveis. Sem aprender isso, ninguém aprende a ler e escrever. E é seu papel, professor, é seu papel, escola, ensinar os alunos. Então, o professor precisa ir para a sala de aula sabendo o que vai fazer, com uma metodologia clara, com estratégias claras, com atividades prontas, de acordo com a necessidade de cada aluno, para poder intervir pontualmente e ajudar o aluno a evoluir no seu conhecimento. Então, as estratégias, né, linguísticas, as práticas linguísticas precisam estar de acordo com a necessidade do aluno. E a avaliação formativa, que é aquela que você aplica, assim como você fez a atividade de sondagem, uma folha de sulfite, com 16 imagens, se você aplicar uma atividade igual para toda a sala,
não esqueça de pôr a data para mostrar para os pais na reunião de pais. Se você aplicar uma atividade dessa por semana, quando você chegar na reunião de pais, o pai terá condições de analisar a evolução do seu filho, porque é um trabalho sistemático de avaliação que vai amparar, te orientar na sua didática de sala de aula, vai te mostrar o que os alunos estão precisando e, ainda por cima, vai mostrar aos pais o seu trabalho, o fruto do seu trabalho. Eu costumo dizer que a educação, de forma ampla, é a base da sociedade e é a alavanca da economia. Nós sabemos que o Brasil hoje padece por não ter mão de obra qualificada. E onde está o problema? Está lá atrás, na alfabetização que não foi feita com qualidade, que não foi concluída. Eu tenho algumas críticas, e vai aí o alerta, né, com relação ao método fônico, que hoje está sendo difundido pelo governo federal. Eu sei que é uma iniciativa que, por detrás, estava o desespero da falta da alfabetização no país, né, do país. Nós temos mais de 8 milhões de analfabetos absolutos no nosso país, o que é uma vergonha internacional, mas o método fônico é uma forma bastante artificial e que, na minha leitura, causa, inclusive, alguns prejuízos para o aluno, né, porque ao tentar ensinar artificialmente os sons dos fonemas, perde-se tempo, a criança vai ficar, de certa forma, equivocada com aquele b. Ele já fala bola, bala, boca, então ele já sabe qual é o som b, digamos assim. E o som b, na verdade, não existe, porque o b é uma sílaba quase nasalizada, porque é impossível de pronunciar os sons consonantais isoladamente, sem um som vocálico ao lado. Então, eu chamo a atenção dos nossos colegas, meus colegas professores, para que tomem cuidado, para que olhem, né, para a nossa língua, que é uma língua que, na oralidade, é silábica, então é muito mais importante ensinar a sílaba, não de forma artificial, mas uma forma sólida, de uma forma prática, né, que nós propomos, porque é uma necessidade. Eu acredito que já vínhamos em um fracasso grande em alfabetização, né? Há uma necessidade de se fazer um trabalho sério nessa área e nunca foi tão necessário como agora nessa pós-pandemia, né? Então, pessoal, colegas, se empenhem, tenham força, né, para lutar em sala de aula, porque eu sei que não é fácil. Nunca foi tão necessário também o ensino de valores, né, eu estou propondo um material para o ensino de valores, porque carecemos de muita força, muito cuidado, e a coragem para propor atividades adequadas para o meu aluno. Eu não posso ir para a sala de aula com uma atividade apenas, tá? O Brasil depende de nós para dar certo. O Brasil depende da educação para dar certo. Quando falta educação, sobra violência. Então, aí vai o nosso alerta: quando só falta educação, sobra miséria. Quando falta educação, sobra desemprego, né? Então, é isso que nós tínhamos, a mensagem que nós tínhamos é essa: muita educação, muita alfabetização para todos, né? Bom trabalho. A seguir, a gente continua a falar sobre educação e sobre a importância e o legado de Paulo Freire, que permanece como referência para diversos grupos de pesquisa da Unesp. Não saia daí, nós voltamos em instantes. O educador e filósofo Paulo Freire, que teria completado 100 anos em setembro de 2021, até hoje é considerado um dos personagens mais importantes da pedagogia, não só no Brasil, mas de todo o mundo. Ele era um defensor da educação construída em conjunto e voltada para a conscientização política e social. Na Unesp, vários grupos e projetos de extensão usam os ensinamentos de Freire nas ações que desenvolvem. Um deles é o NATRA, Núcleo Agrário Terra e Raiz, ligado à Unesp em Franca, que a gente conhece agora.
Meu nome é Fernanda Melo Santana, eu sou a atual coordenadora do Núcleo Agrário Terra e Raiz, o NATRA. Nós somos um grupo de extensão interdisciplinar, comunicativo e popular. Neste centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira, achamos importante homenageá-lo, mostrando como seu legado é o que nos inspira e nos move em nossos projetos. Nossos projetos têm como base a educação popular e a cultura. Nossa atuação é sempre junto aos movimentos sociais e aos assentados, buscando a construção de uma educação libertária. A visão de Paulo Freire sobre a relação entre as pessoas e o mundo e a metodologia pensada como forma de atuar são os elementos que estruturam o NATRA. Assim, a nossa atuação, ela se pauta pela visão das pessoas como sujeitos da história, a partir da crítica e da consciência de estar com o mundo, dizia Paulo Freire, e das formas de exploração e opressão. Então, a partir dessa reflexão crítica, podemos nos integrar e atuar como agentes da história. Assim que essa metodologia, a nossa forma de atuar, se integra com essa visão, ao nos basearmos na comunicação, no diálogo com os sujeitos dos movimentos sociais, os assentados, os estudantes, a partir de sua realidade concreta e que resultem em ações transformadoras. Então, para entender melhor essas ações, nós vamos contar um pouco da nossa trajetória e dos nossos projetos. Eu vou falar um pouquinho do coletivo de produção. O coletivo de produção debate o uso da terra e a produção de alimentos no Brasil, defendendo uma perspectiva agrícola pautada na agroecologia e na agricultura familiar, na emancipação dos sujeitos, na valorização do trabalho no campo, defendendo a segurança e soberania alimentar e nutricional, pautando as desigualdades estruturais de classe, raça e etnia e gênero. Antes da pandemia de Covid-19, a gente organizava o Espaço Agroecológico na Unesp de Franca, conhecido como Feirinha, que vendia alimentos da reforma agrária. Nesse espaço, era feita uma roda de conversa com os produtores e com as produtoras familiares. E essa proximidade com eles era construída também através de visitas aos lotes no assentamento 17 de abril. A pandemia impactou bastante nossas atividades, já que a maioria delas foram suspensas. Então a gente teve que se adaptar bastante, desenvolvendo agora ações de forma remota. Nesse novo contexto, a gente realizou o projeto Cestas Verdes, que levou alimentos saudáveis à mesa da população em situação de maior vulnerabilidade social em Franca, além de entregar panfletos informativos sobre a prevenção ao Covid-19, a importância da agricultura familiar e da reforma agrária, a necessidade de uma política de segurança alimentar e nutricional no município, as relações de gênero no cotidiano das famílias, o racismo, o aumento dos casos de violência doméstica, entre outros temas envolvendo a questão agrária. Atualmente, nós compomos e participamos do CONSEA, Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, assim como o Conselho Estadual, representando a CR-SANS, Comissão Regional de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável de Franca, em busca da criação da LOSAN, Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional no município. Com todas essas ações, o sentimento que fica é o quão incrível é construir um projeto de maneira coletiva que tem tanta interdisciplinariedade, sempre priorizando a troca de saberes com a comunidade e valorizando o conhecimento popular. Oi, meu nome é Claudinei França Mafra e eu sou aqui do assentamento do Horto Boa Sorte e a gente fez um trabalho junto com o NATRA, da Cesta Verde, né? Foi um projeto muito bonito, muito importante, tanto para nós aqui do assentamento, como o pessoal do NATRA, de levar fruta, verdura e legumes dentro de uma cesta para a família carente de Franca. Foi um trabalho bem importante, tanto para quem participou aqui do assentamento, né, das famílias que participaram, que ajudou na questão financeira, quanto pelas famílias que recebiam a cesta, né, que foi muito gratificante. Então, o trabalho do NATRA com a gente aqui no assentamento é muito importante, porque eles vêm sempre colaborando com a gente, tentando organizar
fortalecer a agricultura familiar na discussão, né, do que eles podem estar ajudando, né, na questão da discussão. Então, a gente tem um carinho muito grande pelo NATA, que sempre esteve com a gente aqui no assentamento, desde o início do assentamento. Vou falar um pouquinho sobre o coletivo de educação. O nosso coletivo, ele realiza atividade de extensão desde 2015 dentro da escola Leonor Mendes de Barros, que fica dentro do assentamento 17 de abril. Sempre numa perspectiva de educação do campo, buscando fortalecer a identidade campesina e os saberes do campo, por meio de várias temáticas, como soberania alimentar, agroecologia, educação popular do campo, movimentos sociais e muito mais. Tanto junto com as crianças do fundamental, como também trabalhos de formação junto com o corpo pedagógico da escola. Tanto essa parte de formação quanto das oficinas, eles passam pelos princípios de Paulo Freire, porque esses sujeitos eles estão nesse processo ativo da educação. Então a gente consegue fazer uma construção coletiva, ter essa troca de conhecimento com esses sujeitos e em conjunto com a comunidade assentada. Infelizmente, com a pandemia, o nosso trabalho eles tiveram que ser rapidamente adaptados. Então, as nossas oficinas se tornaram materiais educativos colados com a educação do campo e com os planos de aula das professoras. De uma forma geral, esse é o trabalho que a gente vem fazendo. A gente visa uma transição curricular pautada na educação do campo, que em partes já estão acontecendo. Então é mais ou menos isso. E como já diria Paulo Freire, ensinar não é transferir o conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou construção. Olá, meu nome é Eveline, sou diretora da Escola Leonor Mendes de Barros, localizada no assentamento 17 de abril. Conheci o NATA em 2019, quando assumi a direção da escola. Desde então, me deparei com muitos desafios, mas a parceria do NATA tem sido cada vez mais frutífera na busca pela construção de uma educação de qualidade e emancipadora, como nos trouxe Paulo Freire, o grande mestre Paulo Freire. Nós já conseguimos promover um curso de formação para os professores, para a equipe gestora, conseguimos promover também a Rádio Camponesa, atividades que são entregues para os alunos agora no período de ensino remoto. No presencial tínhamos as oficinas pedagógicas. Eu acredito que tem tudo assim para cada vez caminharmos mais em direção do que buscamos, para enfrentar esses difíceis tempos em que a educação está sendo cada vez mais atacada. Acho que é preciso fortalecer essa parceria, e a gente seguir junto, resistindo a tudo isso e nos inspirando nos grandes mestres como Paulo Freire. Então eu conto com o NATA para isso e eles sabem que podem contar comigo. Como vimos, não há dúvidas sobre a importância de Paulo Freire e da formação continuada de professores. Nesse sentido, a Unesp também realiza o Congresso Nacional de Formação de Professores, que chega à 5ª edição e é realizado de forma conjunta com o 15º Congresso Estadual Paulista de Formação de Professores. Ele será realizado no formato online de 24 a 26 de novembro. O tema abordado será a educação para o cuidado do mundo, dimensões científicas, éticas e estéticas da formação docente. Vamos saber mais detalhes do que está sendo planejado. O Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores, ele se iniciou em 1990, portanto, ele completou 30 anos o ano passado. Ele teve início com a professora Raquel Volpato Serbino, que foi idealizadora e coordenadora do primeiro, e sempre foi voltado para a organização de políticas públicas na formação de professores. Ele foi sempre um gerador de discussões, pesquisas para a organização da formação dos professores e sempre teve uma estreita relação com as conjunturas sociopolíticas vigentes. Então, a própria estrutura do Congresso, com seus grupos de trabalho, com o acolhimento aos professores da rede básica de ensino, participando dos grupos de trabalho, pôde gerar várias manifestações públicas que geraram políticas públicas na formação de professores, as discussões geradas, os trabalhos gerados pelo Congresso sempre tiveram influência e as políticas vindas também, nacionalmente, mesmo internacionalmente, tinham ali um campo para ser debatidas, amplamente discutidas, conhecidas e gerando novas discussões. Esse caráter
marcante da presença do Congresso na formação de professores é, sem dúvida, um evento ímpar no campo educacional brasileiro. Esse congresso, assim, tão organizado, começou como estadual paulista, depois se transformou em nacional, e, sem dúvida, seus resultados têm interferência não só nacionalmente, como internacionalmente. Essa temática foi escolhida, Educação para o Cuidado do Mundo, e foi escolhida antes da pandemia, né? E isso a gente achou muito interessante, que parece que veio a calhar dentro da nossa situação atual. Então, a educação para o cuidado do mundo, porque precisamos cuidar não só de nós mesmos, mas do mundo. E as dimensões ética, estética e científica, elas fazem parte dessa formação e desse cuidado que temos que ter. Temos que formar professores que tenham subsídios para trabalhar a ética, temos que ter a questão da estética presente nessa formação e temos que ter, certamente, a base científica para o trabalho com a formação de professores. Então, essa junção dessas três dimensões possibilita uma formação, a nosso ver, que permite que as pessoas cuidem do mundo, cuidem de si, cuidem do outro. Como a professora Raquel apresentou, o Congresso, ele congrega dois grandes eventos, né, que é o Congresso Nacional de Formação de Professores, na sua 5ª edição, e o Congresso Estadual Paulista sobre Formação de Educadores, que já é histórico da década de 90, na sua 15ª edição. Para esse ano, o Congresso vai ser realizado totalmente online, em função das necessidades de cuidado, né, impostas pela pandemia de Covid-19, e vai ser realizado de 24 a 26 de novembro de 2021. Do ponto de vista da estrutura do Congresso, a comissão organizadora tentou, dados os limites impostos por um evento online, manter a estrutura tradicional do evento histórica, né, que ele vem sendo realizado de forma presencial. Então, haverá mini-cursos, haverá apresentação de trabalhos, relatos de experiência, relatos de pesquisa, distribuídos pelos 3 dias do evento, dia 24/11, 25/11 e 26/11, e nós teremos também as mesas redondas, os grupos de discussão e as conferências com nomes extremamente relevantes do campo da formação de professores, distribuídos também nos 3 dias de evento. Então, em que pese o fato de nós estarmos realizando um evento totalmente online, ele está recheado de opções, né, para participação diversas de quem for se inscrever e participar do nosso evento, e a gente espera, dadas os limites aí, né, de participação online com acesso à internet, que todos os participantes, que todos os professores, professoras, possam desfrutar dessa rica programação que foi organizada pela comissão desse evento online para o ano de 2021. A submissão de trabalhos e as inscrições, elas se iniciaram em 14 de setembro, e nós temos um dado bastante importante. Houve a prorrogação do prazo para submissão de trabalhos agora para o dia 12 de novembro. Então, pesquisadores do campo da formação de professores, professores da educação básica, professores do ensino superior, pós-graduandos de maneira geral, graduandos, sobretudo bolsistas do PIBID, da residência pedagógica, do núcleo de ensino e outros programas relacionados à educação, são todos convidados a participarem, a submeterem um trabalho. Então, nós temos ainda um período, está próximo, né, mas ainda temos um período para submissão do trabalho, que pode ser na modalidade de comunicação de pesquisa ou relato de experiência de sala de aula ou relacionado à formação de professores. A previsão da divulgação dos trabalhos aprovados é no dia 17 de novembro, e aí o fim das inscrições é dia 18 de novembro.
como eu já adiantei, quem pode se inscrever no congresso? Professores da educação básica, que estejam em atuação ou em cargos de coordenação, pós-graduandos da área, graduandos, sobretudo do curso de licenciatura e desses programas que eu já citei, e professores do ensino superior. As inscrições, elas são realizadas exclusivamente pelo site do evento. Acessando o site, há todas as informações sobre a programação, sobre as taxas de inscrição, sobre as formas de solicitar isenção, né, da taxa de inscrição e todas as datas relevantes que eu acabei de citar anteriormente. Então, lá no site tem todas as informações bem detalhado, bem organizadinho, está muito intuitivo o site e por lá dá para poder conhecer mais sobre o congresso e poder fazer a sua inscrição e a submissão de trabalho. Agora a gente fala com os candidatos do vestibular 2022 da Unesp. O exame da primeira fase será realizado nos dias 14 e 15 de novembro, domingo e segunda-feira agora. O primeiro dia será específico para os inscritos em cursos da área de biológicas. Eles representam, em média, metade do total de candidatos. Já no dia 15, a prova será para os inscritos em carreiras nas áreas de exatas e de humanidades e também os treineiros. Essa divisão é uma das medidas adotadas no combate à pandemia, assim como os protocolos de higiene, uso de máscara e distanciamento social que vão ser seguidos nos locais de prova. O exame da primeira fase conta com 90 questões de múltipla escolha. Os candidatos habilitados seguem para a segunda fase, que será realizada em 19 de dezembro. Outras informações estão disponíveis no site da VUNESP. E para quem ainda não está na fase de prestar vestibular, mas quer conhecer os cursos oferecidos na Unesp, a gente também tem uma dica. É a Expo CIE Virtual 2021. Essa é uma feira promovida pelo Centro de Integração Empresa-Escola, dedicada aos jovens que buscam informações sobre educação e sobre carreiras profissionais. Neste ano, a Unesp tem um stand na feira virtual para apresentar tudo o que é produzido na universidade. O acesso à plataforma pode ser feito das 8 da manhã às 8 da noite e está disponível até amanhã, sexta-feira. Então, não deixe de participar. Esta edição do Unesp Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar na quinta-feira que vem. Siga o canal da TV Unesp no YouTube e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Tchau!